Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Bíblia. O texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos nesta manhã está lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, que dizem assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Meu querido irmão, minha querida irmã, uma igreja, ela não pode, de forma alguma, compactuar com divisões, facções e, como diz aqui Tiago, de uma forma indireta, fofocas. Assim, não há de fato igreja que venha sobreviver ao ministério da fofoca. Pois o ministério da fofoca, meu irmão e minha irmã, não pertence à igreja, não pertence ao Senhor. Sabemos que dentro de uma igreja nós fazemos parte ali de uma membresia, de um corpo, da comunhão de pessoas que, a princípio, deveriam estar imbuídas de louvar, adorar, aprender as Escrituras, ensinar as Escrituras, serem, portanto, árvores frondosas para o reino, alimentando uns aos outros para benefício e crescimento da igreja em todo o mundo. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem sempre é assim. Temos irmãos e irmãs que, infelizmente, estão na igreja e reclamam o tempo todo uns dos outros. O tempo todo reclamam dos irmãos. Primeiro porque não compreendem muitas vezes a fragilidade espiritual dos irmãos. Não aceitam a proposta de Paulo em alguns textos bíblicos, nos conduzindo a suportarmos uns aos outros, a suportarmos aqueles que são mais fracos na fé. E assim, meus irmãos, muitas vezes nos achamos no direito de criticar o nosso irmão ou a nossa irmã, porque não há nele uma compreensão adequada das Escrituras. Ao invés de chamarmos o irmão e ensinarmos a Escritura, orarmos com o irmão para uma compreensão, muitas vezes alguns preferem falar mal, preferem criticar, preferem, portanto, exercer o ministério da fofoca. E isso, meus irmãos, é algo que destrói uma igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, como o Tiago bem diz aqui, nós não somos legisladores, nós não somos juízes. Nós já recebemos uma lei, já recebemos um texto, já recebemos um manual, já recebemos uma regra pronta, que são as Escrituras. E, portanto, meus irmãos, nós vivemos por ela e através dela. Não temos, de forma alguma, o direito de colocar nossos irmãos debaixo de um juízo, porque, como bem termina aqui Tiago no versículo 12, quem somos nós, meus irmãos, para substituirmos o juiz de toda a terra no julgamento de pessoas? Somos absolutamente ninguém. Aliás, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 2, versículo 1, que aquilo que criticamos, aquilo que julgamos em nossos irmãos, era exatamente o que nós fazíamos ou pelo menos gostaríamos de fazer. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, substitua as críticas por orações. Substitua as críticas ou o falatório a respeito de outros irmãos, muitas vezes irmãos que são mais fracos na fé, irmãos que de fato não têm ainda a compreensão do Evangelho, a compreensão de algumas questões inerentes à igreja. Ore por esses irmãos, não critique, não faça fofoca, não promova divisões,
da igreja da qual você é membro. E, meus irmãos, não importa se a igreja é grande ou pequena, a fofoca é um veículo de Satanás para destruir a comunhão entre irmãos. Tiago nos apresenta esse texto em que ele afronta, confronta pessoalmente essas questões referentes às divisões, às fofocas, ao juízo entre irmãos. Ore pelo seu irmão, ore pela sua igreja, ore pela comunidade de fé da qual você é membro e pare de reclamar, pare de murmurar, pare de criticar. Só ore e peça para que o Senhor dê ao seu coração a compreensão das limitações dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, que haja em nossos corações essa compreensão de que nós não somos iguais, de que há irmãos que, de fato, são mais fortes na fé, existem outros irmãos que são mais fracos na fé, e nós devemos ter o equilíbrio necessário para compreender as limitações, Senhor, dos nossos irmãos, porque nós também somos limitados. Ajuda-nos nisso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a uma união, por mais diferentes que sejamos, que o Teu Espírito nos conduza à união sempre. Pai, repreenda todo espírito de fofoca, repreenda toda divisão, repreenda tudo aquilo que possa prejudicar, atrapalhar o desenvolvimento da Tua igreja em todo o mundo. Ajuda-nos, Senhor, principalmente as lideranças, Senhor, a saber lidar com questões referentes às reclamações, críticas, murmurações. Ensina-nos, Senhor, a sermos como Moisés, compreensíveis, mansos, humildes. Senhor, ajuda-nos. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, naquilo tudo que eles vierem a fazer neste dia. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.